Bom, para quem não me conhece, Márcio Iga, terapeuta de São Paulo, capital, especializado em autoconhecimento, quando a gente trabalha com algumas terapias como reflexologia, radiestesia cósmica, reiki, shambhala, investigação de consciente, constelação familiar, terapias voltadas para o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. E agora vamos para as breves apresentações. Ivaldo Fausto de Araújo, o mestre em homeopatia, o mago Merlin de Uberaba. Bem-vindo, mago. Isso. Estou Valdo Fausto Araújo, terapeuta homeopata, terapeuta de psicoterapia reencarnacionista, barra Axis, apômetra, cromoterapeuta e etc. Somos membros fundadores do SEBA e atualmente estamos na presidência do mesmo, né? Que é o Centro de Estudos da Espiritualidade, Valorização e Assistência Humana, e através desse centro de estudos, nós promovemos cursos, e aí nós promovemos cursos os mais variados, né? Entre eles, a homeopatia, a fitoterapia, a PR, né? Psicoterapia reencarnacionista, a apometria, e etc. E esses cursos são mantidos visando a manutenção do próprio cérebro, né? Bom, estamos aqui para falar da homeopatia, continuar a jornada da homeopatia, e hoje nós vamos estar falando do segundo capítulo da homeopatia, cura, ciência e cura, de Vytautas, né? George Vytautas, que é um grego homeopata que é de bastante expressão nesse momento. Bom, então hoje nós vamos falar do capítulo 2, né? Do livro Ciência e Cura, Homeopatia, Ciência e Cura, do George Vytautas, onde ele traz para nós a reflexão sobre os 3 níveis do ser humano. Então, nós temos o nível mental, o nível mental ou espiritual, o nível emocional ou psíquico e o nível físico. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles, né? Cada um desses níveis. Então, a começar, ele diz assim: há uma hierarquia prontamente identificável na construção do ser humano. Essa hierarquia é basicamente caracterizada por 3 níveis. Mental ou espiritual, emocional ou psíquico, físico. E esse físico inclui aqui o sexo, o sono, a alimentação e os 5 sentidos. Por que disso, né? Nós sabemos que, na live passada, eu falei que nós somos um aparelho 3 em 1, mas que, na verdade, nós somos muito mais do que 3 em 1. A gente pensa, age e faz tudo ao mesmo tempo. Ou seja, esses níveis da nossa personalidade, eles estão intrínsecos, eles são, né, intrínsecos a nós. A partir do momento que a gente nasce, a gente já traz esse pacote pronto. E aí ele vai dizer assim, olha, esses níveis não são, na realidade, separados e distintos. Então, isso aqui é apenas uma forma didática para se compreender, né, esses processos. Na verdade, eles estão todos intrínsecos, estão todos juntos, amarrados, misturados. O termo que a gente fala, estamos juntos e misturados, é exatamente isso. Então, na realidade, eles não estão separados. Quem faz a separação somos nós, né? Então, pelo contrário, há uma interação completa entre eles. Não obstante, o grau de saúde ou de doença do indivíduo pode ser avaliado por um exame dos 3 níveis. Ou seja, você pode estar com saúde
ou você pode estar doente, né, em um desses níveis ou em mais de um desses níveis, certo? Essa é uma determinação crucial para a capacidade de qualquer profissional da saúde, pois é essencial na avaliação do progresso do paciente, né? Paciente é uma linguagem médica, para nós aqui a gente chama, eu chamo de pessoa, né? Acredito que o Márcio também fala, chame de pessoa, porque nós não somos médicos, então não podemos usar esse termo paciente. Mas o Witthulkas, ele é médico, então ele usa o termo paciente com toda a legibilidade. Naturalmente, existem também hierarquias dentro desses três planos básicos. As hierarquias são ilustradas numa figura que ele apresenta aqui, tá? Eu não tenho como mostrar a figura. Numa representação simplificada de uma ou duas dimensões. O plano mental é visto como o mais central, o mais alto da hierarquia, pois nesse nível estão as funções mais cruciais da expressão do indivíduo, como ser humano. O nível físico, embora importante, é, não obstante, registrado como o mais periférico, o menos significativo na hierarquia. Então, lógico que nós sabemos que o nível mais importante aqui de um ser humano, de um ser vivo, mas sobretudo humano, que nos interessa aqui é o humano, né? É o nosso nível mental, o nosso nível espiritual. Isso é o mais complexo. Por quê? Porque ele envolve todos os outros, né? E é isso que ele vai estar trazendo para nós aqui, né? Nessa figura em que ele mostra, e aí eu vou falar sobre a figura que todo mundo vai compreender claramente. Ele está trazendo três cones. Então, ele traz um cone maior, traz um cone menor e traz um cone menor ainda. O que significa isso? Esse cone muito pequeno entra dentro do cone médio e o cone médio entra dentro do cone maior. Isso para mostrar o quê? Que nós somos três em um. Nós somos três em um, certo? Esses três cones vai agregando um ao outro. Então, um cone menor é o físico. O cone... Desculpa, deixa eu refazer a fala aqui, porque ele é o mais interno. O cone menor de todos é o mental, é o nível mental, o nível espiritual. Ele é o que está mais internamente no indivíduo. Por isso que ele está representado como cone menor. Mas, na verdade, ele não é o menor. Dá para entender isso, né? A importância dele não é a menor, é a maior. Só que para a gente representar dentro desse aspecto corporativo, ele é o menor cone, porque ele vai ficar mais lá no violinho. Aí, em volta dele, vem o outro cone, que é o cone emocional, e, por fora de tudo, vem o cone físico, que é o mais periférico. Então, ele acaba sendo maior para poder envolver os outros dois. Beleza? E aí, ele traz o seguinte, dentro desse aspecto, o corpo físico vai trazer os seguintes desequilíbrios: enfermidade do cérebro, enfermidade do coração, enfermidades endócrinas, enfermidade do fígado, do pulmão, dos rins, dos ossos, músculos e pele. Isso são os adoecimentos que acontecem a nível de corpo físico, ou seja, a nível mais externo, né, possível. Aí, no nível emocional, que seria o segundo cone, que está dentro de nós vamos ter doenças do tipo depressão, suicida, apatia, tristeza, angústia, fobias, ansiedade, irritabilidade, insatisfação. E no cone mais externo, ou seja, a nível espiritual, a nível mental, quais são as doenças que vão estar se manifestando? Completa confusão mental. Então, quando você chega
num quadro de confusão mental, de completa confusão mental, você está vivendo um quadro de um adoecimento muito profundo. É essa a ideia que ele traz para a gente através dessas figurinhas, né? Ainda está nesse campo do adoecimento mental o delírio destrutivo, as ideias paranoides, os delírios, letargia, enrotamento, falta de concentração, esquecimento, distração. Então, Vitti-Lucas quis trazer para nós aqui exatamente essa visão. O que acontece no nosso corpo físico, o que acontece no emocional, o que acontece no espiritual. Então, o registro preciso é, por hora, preliminar. É necessário muito trabalho para apurar nossa compreensão dos vários graus. Não obstante, essa aproximação é clinicamente útil e pode ser verificada e apurada através do estabelecimento de um detalhado histórico, sempre focalizado no ser como um todo. Então, o que Vitti-Lucas está nos dizendo aqui? Todo homeopata precisa fazer um levantamento histórico, né, da história dessa pessoa. Precisa levantar tudo. Desde gestação, infância, fase adulta, tudo. Quando é que surgiu a doença? Qual é o horário que a pessoa sente melhora? Qual é o horário que a pessoa sente piora? Porque todas essas informações são de suma importância para que o homeopata consiga chegar no medicamento mais adequado possível, certo? Deve-se considerar cada descrição, né, composta de um sintoma particular em seu grau de intensidade. É isso que eu estou falando. Você precisa conhecer com profundidade a pessoa que você vai estar cuidando dela. Para isso, é necessário uma longa conversa. Não dá para fazer uma consulta homeopática de 10 minutos. Sem chance. É no mínimo 2 horas de conversa, tá? Ou seja, para você conseguir levantar todo o histórico, para você conseguir não só saber o sintoma, mas você conseguir identificar qual é a intensidade desse sintoma. Num dado indivíduo, naturalmente, não é esse o caso. Por exemplo, uma irritabilidade do grau A representa menor perigo para a vida do paciente do que uma depressão do mesmo grau A. Então, o que acontece aqui? A gente ouve muitas pessoas falar assim, a dor do fulano é maior do que a de todo mundo. É exatamente isso, a gente está falando da intensidade da dor. Para o macho, né, uma dor de cabeça, que seja uma dor de cabeça muito forte, para o macho pode ser uma dor de cabeça. Mas, para o Joaquim, uma dor de cabeça na mesma intensidade do macho vai ser uma coisa assim, estrondorosa, insuportável. Então, isso são as, como é que fala? As particularidades de cada pessoa que a gente precisa sempre estar atento, observar, para a gente poder compreender, né, com mais profundidade a intensidade disso. Então, a pessoa fala assim, eu estou muito irritado. Esse muito irritado dela, para outra pessoa, pode não ser nada. Tá? Então, isso a gente chama de individualidade e intensidade dos sintomas, dos fenômenos para cada uma das pessoas. Tá? Por outro lado, se o paciente progride deste estado para um estado em que existe a depressão de intensidade, enquanto a irritabilidade recua para uma intensidade. Isso quer dizer que ocorreu um agravamento da saúde do paciente. Então, para uns pode ocorrer agravamento, para outros pode ocorrer uma melhoria. Então, por exemplo, para uma pessoa, o calor, né, um dia muito quente, pode melhorar o sintoma dele.
para outra pessoa pode piorar. Então, a gente precisa saber essas diferenças para poder ver como lidar com a situação. Pela combinação de ambos, né, tanto da melhora quanto da piora, no nível hierárquico, no qual repousa a perturbação principal e da intensidade de sintomas, é possível construir uma ideia rudimentar do centro de gravidade da moléstia de um paciente. Ou seja, quando você faz todo esse levantamento histórico, você consegue chegar mais próximo possível de onde é que o sintoma saiu. Ou seja, você consegue chegar muito próximo, se não chegar lá no cerne, do adoecimento. Tá? Então, quanto mais detalhe você conseguir levantar da pessoa que você está tratando, mais rico você terá um histórico. E quanto mais rico for o histórico, mais preciso você vai chegar na origem do acometimento. Esse conceito será mais amplamente ilustrado nos capítulos posteriores. Aí ele vai falar agora, ele começa a falar de cada um dos planos. E o primeiro plano que ele vai estar trazendo é o plano mental. Então, o nível mais alto e mais importante em que o ser humano funciona é o mental e espiritual. Como definição geral deste plano, podemos dizer: o plano mental de um indivíduo é aquele que registra as mudanças de compreensão ou consciência. Ou seja, quanto mais consciência você vai adquirindo no seu dia a dia, quanto mais consciência você vai adquirindo do seu corpo, quanto mais consciência você vai adquirindo do funcionamento do seu corpo, da sua forma de estar no mundo, mais o plano mental você está usando. Mais espiritualizado você vai estar se portando, né? Vamos assim dizer. Como foi discutido no capítulo anterior, essas mudanças são indicadas tanto pelos estímulos internos quanto pelos estímulos externos, mas elas são registradas neste plano da existência. Ou seja, você pode ter um fator interno, né? Uma raiva, por exemplo, que é interno, apesar de ter sido provocado pelo fator externo, mas é algo que veio de dentro. Eu posso ter raiva numa situação e o macho pode não estar nem aí para aquela situação. Então, isso também é pessoal, né? E a gente precisa levar isso em consideração. Então, esse fator, o mental nosso, ele pode ser afetado tanto por questões externas quanto por questões internas. Uma questão interna sua que não é bem resolvida para você pode te gerar um sintoma ou um adoecimento. Exemplo, se você não está muito bem resolvido com a sua sexualidade, isso pode trazer um distúrbio, né? Pode trazer uma síndrome, pode trazer um desconforto social. Ou, se você não está bem resolvido, né? Não está bem resolvido com a sua vida financeira, isso pode te trazer um acometimento, um sintoma, um adoecimento. Exemplo, estresse, né? Então, isso pode ser tanto questão externa quanto uma questão interna, um estímulo externo ou um estímulo interno. É no nível mental que o indivíduo pensa, critica, compara, calcula, classifica, cria, sintetiza, conjectura, visualiza, planeja, descreve, comunica-se. É tudo no nível mental. Então, nós somos bastante complexos, né? E não podemos abandonar essa complexidade, não tem jeito. Ela é inerente a nós.
E só relembrando que a gente pensa, sente, age, tudo de uma vez só, num pacote só, né? As perturbações dessas funções, por sua vez, constituem sintomas de doença mental. O nível mental é o nível mais crucial para o ser humano. O conteúdo mental e espiritual de uma pessoa é a verdadeira essência dessa pessoa. Se os instrumentos internos para a obtenção de uma consciência mais elevada estiverem perturbados, a própria ideia central da possibilidade de evolução da consciência está perdida. Onde, então, está o sentido da vida? Então, muitas vezes a gente fica buscando, né? Minha vida não tem sentido. Eu queria encontrar um sentido para a minha vida. Onde é que está isso? Isso está a nível mental. Isso está em função do que você pensa, isso está em função do que você critica. Lógico, se você é uma pessoa que vive criticando as outras pessoas, ou que vive criticando situações, você acha que você mentalmente está construindo estruturas que sejam favoráveis a uma vida tranquila, a uma vida serena? Não. Você está construindo estrutura de comparação, de julgamento. Aí você vai se auto-julgar o tempo inteiro. E ao se auto-julgar o tempo inteiro, você vai menosprezar, vai depreciar a sua ação, depreciar a sua capacidade de trabalho, depreciar a sua capacidade de merecimento, de envolvimento emocional. Você vai ter um envolvimento com uma pessoa mais raso ou envolvimento mais profundo, né? Você poderá entrar e sair dos relacionamentos com uma frequência muito grande, né? Por quê? Porque a nível mental tem alguma coisa que não está resolvida. Tem gente que entra e sai do relacionamento como se trocasse de roupa, né? Assim, ao longo da vida teve 10 relacionamentos. E muitas vezes chega até achar que isso é um fator importante, um fator bonito. Não, já tive 10 relacionamentos, não, já tive 5 relacionamentos. Ninguém me aguentou, ninguém me entendeu. Na verdade, não é que ninguém me aguentou, né? É que você não fez nada para que a outra pessoa pudesse estar te entendendo. Você não abriu espaço para que a outra pessoa chegasse e pudesse te conhecer de forma mais profunda. Tá? Isso tudo é uma estrutura mental. Uma pessoa pode continuar a viver, ser feliz e útil aos outros e a si mesma com o corpo aleijado, com a perda dos membros, ou até com a perda da vista ou da audição. Aqui me faz lembrar aquele David Hawking, não é David Hawking, é um cientista aí que já faleceu, que ele vivia numa cadeira de rodas, físico quântico, ele vivia numa cadeira com o corpo todo deformado, mas ali chegou no momento que o poder da mente dele já comandava o computador. Então, aquele cara, apesar de ter uma limitação física imensa, ele deixou uma contribuição enorme para a sociedade. Então, isso é o nosso campo mental. Ou seja, através do nosso campo mental, né, você pode estar ajudando, você pode estar auxiliando. No meio espírita, né, quem conheceu aqui em Tuiutaba, acho que é Geraldinho, não é Geraldinho, não é Geraldinho, que vivia em cima de uma maca. Então ele comprou uma perua Kombi, né? E eles colocavam essa maca dele lá dentro da perua Kombi e o motorista saía levando ele. Parece que viajou o Brasil inteiro levando os ensinamentos do Cristo. Ou seja, o corpo estava impossibilitado de locomover.
mas naquela maca, em cima daquela maca, em cima daquela cama, ele levava a palavra, né, amiga do nosso amado Mestre Jesus para todos os lados que ele iria. Então, eu estou trazendo aqui duas situações de utilização desse campo mental num corpo aleijado. O cientista que trouxe toda a contribuição da física quântica para nós, né? Através lá do seu poder mental e do seu conhecimento mental, ele conseguiu trazer uma contribuição muito valiosa. E o Geraldinho, em cima de uma cana, trouxe uma contribuição religiosa também muito grande, né? Não vou falar do Chico, porque o Chico, né, não tem nem como falar da dimensão daquele ser. Vou preferir estar trazendo o Geraldinho, que é uma figura menos significativa para o meio religioso. Aí ele continua dizendo aqui, olha, podem-se citar muitos exemplos de pessoas saudáveis nesse nível de existência, embora estivessem em desvantagem em níveis mais periféricos. Então, eu trouxe o caso do cientista e o caso do Geraldinho para mostrar que, apesar de um corpo defeituoso, completamente defeituoso, o seu poder mental, o seu poder espiritual foi muito importante para o processo de evolução da humanidade. Por um outro lado, nós temos pessoas com o corpo perfeitamente sadio, mas com uma cabeça podre, com um mental podre, que não traz a menor contribuição. Pelo contrário, só traz desgraça para a sociedade, né? Só traz coisas maléficas. Por quê? Porque usa esse poder mental pervertido. Usa esse poder mental para poder sacanear, para poder prejudicar outras pessoas, né? Por exemplo, vamos imaginar um assaltante com o corpo perfeito que ele tem, mas ele fica ali dias, meses, anos, planejando, né, um assalto a uma empresa, a um assalto a um grande empresário, e muitas vezes até chega a tirar a vida da pessoa para poder conquistar uma migalha da riqueza da pessoa. Isso é uma pessoa, isso é um ser com um corpo perfeito, mas com a mente podre, né? Ao invés de trazer benefício para a pessoa, para a humanidade, para a sociedade, ele acaba trazendo um prejuízo. Podem-se citar muitos exemplos de pessoas saudáveis nesse nível de existência, embora estivessem em desvantagem em níveis mais periféricos. Ou seja, o conezinho menor, né, e o cone maior. O cone maior é o corpo físico, é a dimensão periférica. O cone menor é o cone mental, é o mundo espiritual, né, que está contido dentro desses outros dois. Por isso ele é menor. Existem músicos cegos muito conhecidos hoje em dia. Beethoven compôs algumas de suas mais profundas e poderosas obras depois de ter perdido a audição. Ou seja, o poder mental, o poder espiritual muito evoluído, muito acima do normal que a gente vê hoje em dia, né? Um dos gênios mais referenciados e bem-sucedidos em astrofísica na atualidade está confinado a uma cadeira de rodas, virtualmente paralisado por uma enfermidade neurológica, incapaz de pronunciar claramente as palavras. No entanto, desde que está enfermo, tem contribuído com uma quantidade de precedentes de sites em seu campo. Gigantes espirituais como Ramana Maharishi e Ramakrishna tiveram câncer, sem que diminuíssem sua realidade espiritual ou o impacto sobre seus discípulos. Tudo isso que eu estou falando, que eu já falei, né, anteriormente, são seres que tiveram um acometimento físico
mas esse acometimento físico não impediu que o seu espírito pudesse estar trabalhando. Quantas pessoas, né, doentes em cima de uma cama são capazes de fazer orações e orações poderosíssimas direcionadas para a humanidade. Ou seja, quando a gente está vibrando nesse nível mental, a gente faz a viagem do eu ao nós. Ou seja, a gente sai da nossa condição de ego pessoal, né? Não sei se eu posso falar assim, e vamos em direção ao ego social. Ou seja, a gente passa a enxergar o outro, né? A gente está a serviço do outro, porque nós viemos aqui em terra para servir e não para ser servido. Certo? Me faz lembrar que agora, situações, por exemplo, de grandes escritores, né? Quantos escritores usaram o seu poder mental, usaram o seu poder espiritual para influenciar pessoas através de suas reflexões, através de seus ensinamentos. Olha Gandhi. Gandhi não usou nenhuma arma, mas ele fez uma revolução na nação inteira, apenas usando o que? Somente o poder da sua fala. Ou seja, uma mente muito bem esclarecida. E no meio espírita, a gente sabe que o Gandhi, no mundo espiritual, o Gandhi foi designado para poder cuidar do processo evolutivo do Adolf Hitler. Então, como que fala aí? Quem protege, não... como que fala, Márcio? Quando alguém... Não é proteger. Quando alguém cuida de uma outra pessoa, puta, fugiu o termo, tutora, né? Como se fosse um tutor. Quem tutora o Adolf Hitler do mundo espiritual é Gandhi. Então, veja, né, a importância desse poder mental nosso, desse poder espiritual que a gente traz. Por outro lado, se há uma perturbação no plano mental e espiritual, a própria existência da pessoa está ameaçada. Isso pode ser visto em condições como a senilidade, a esquizofrenia, a imbecilidade. Embora o corpo físico seja o meio através do qual as faculdades mais elevadas podem se manifestar neste mundo material, a manutenção de sua saúde não pode tornar-se um fim em si mesmo. É duvidoso que alguém possa sustentar que as pessoas vieram a esta vida apenas para comer, ter prazer sexual, acumular dinheiro e bens materiais. Então, veja, quando eu falo que homeopatia é uma ciência espiritual, muitas vezes há pessoas que não concordam. Quem está falando isso aqui é o Vityhukas, é um médico famosíssimo lá da Grécia. Ele que está trazendo isso. Então, quando ele traz isso aqui, deixa bem claro para nós, né, que nós somos um ser muito complexo. A gente tem outras dimensões que nós não estamos devendo atenção a ela. E esse é que vai lidar com essas dimensões. Querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, compreendendo ou não compreendendo, o medicamento homeopático vai lá e faz o que tem que ser feito. Tá? É duvidoso que alguém possa sustentar que as pessoas vieram a esta vida apenas para comer, ter prazer sexual, acumular dinheiro, bens materiais. Até mesmo os homens mais primitivos perceberam um objetivo mais elevado na vida, que os levou
valorizar a fé, um grau de compreensão. E o amor é só retirar esses valores, mesmo das pessoas mais primitivas, e a vontade de viver se perderá. Então, veja, nós somos seres divinos. Nós viemos com toda a pureza, né? Mas também viemos completamente ignorantes desse mundo aqui da Terra. Nós não conhecíamos isso. Quando nós chegamos aqui, nós chegamos com o dom do esquecimento, né? Ou seja, nós não lembramos disso. E à medida que a gente vai habitando isso aqui, à medida que o tempo vai passando, né? À medida que você vai crescendo, você vai desenvolvendo essa habilidade para estar se protegendo, né? Então, todas essas armadilhas que a gente vai criando ao longo da nossa vida, a gente vai criando para nos proteger. E aí o Márcio fala um negócio que eu acho fantástico, né? O Márcio falava para a gente, né? Nos cursos, o Márcio falava assim, o ego é excelente patrão, não, excelente empregado e péssimo patrão, né, Márcio? Então, é exatamente isso. A gente vai, ao longo da nossa vida, para a gente proteger, para a gente não criar um arcabouço, né? E esse arcabouço vai, se você deixar, ele vai tomando conta de você e muitas vezes te leva a cilados terríveis. E a homeopatia, o que ela faz? A homeopatia é um tipo de tratamento que vai lá na sua essência. Ela não vai no seu ego, ela vai na sua essência. Ela vai despertar a sua essência. Ela vai despertar o que você possui de melhor, de bom, né? E aí ela vai fazer isso florescer, certo? Por quê? Porque ela vai atuar no nível espiritual, mental, vai atuar no nível emocional, psíquico, vai atuar no nível físico. Ela vai atuar em todos eles. Ao contrário do medicamento alopático, que vai atuar apenas no físico, né? Se fosse possível ter uma mente absolutamente saudável, veríamos as pessoas vivendo continuamente em bem-aventurança espiritual e revelando todos os dias novas ideias criativas, expressas de forma bem clara, sempre a serviço dos outros. Gente, não é porque você está evoluído mentalmente, espiritualmente, que você não vai ter momentos de baixa, vamos assim dizer. Não é que pelo fato de você ser extremamente evoluído, né, espiritualmente, que você não vai ter um momento de perda de paciência. Uma vez uma pessoa me falou, uma pessoa muito próxima ao Chico, ela me falou assim, Val, ela chegou no Serva, né? Eu estava assim um pouco estressado com alguma situação que eu não lembro o que foi que aconteceu. Eu estava lá assim meio chateado, aborrecido e tal. Aí ela ficou para mim e falou assim, Valdo, o Chico, que é o Chico, ele perde a paciência. Por que você não pode perder? Então, o Chico era o Chico, né? Era um ser extremamente evoluído espiritualmente. Mas ele se permitia perder a paciência em determinada situação. Então, não fique pensando que, pelo fato da pessoa ser extremamente evoluída espiritualmente, ela vai estar vibrando só em alta frequência o tempo inteiro. Não é isso. Vibrar em alta frequência é você ter a maior parte do seu tempo em alta frequência. Lá da PR, né, Márcio? Os níveis de ego, né? O nosso desafio é chegar no nível superior do ego, né? Em todos os níveis, a gente chegar no subnível superior. Esse é o nosso grande desafio. Se a gente conseguir isso, nós já estamos aprovados na escola da Terra, né? Como se dizer.
Então, é mais ou menos isso. Para você manter a maior parte do tempo em alta vibração, você precisa evoluir, né? Elevar esse papel do ego, né? Para um padrão mais elevado. Então, tais pessoas viveriam constantemente na clareza da luz e nunca na confusão da obscuridade espiritual. Desse estado de absoluta saúde mental para o estado de total confusão mental, podemos discernir uma gradação constante de confusão cada vez maior nos vários subníveis do plano mental. Então, veja, nenhum de nós somos perfeitos o suficiente para poder mantermos em alto padrão de vibração 24 horas por dia. O nosso desafio seria esse, né? Viver a maior parte do tempo em alta vibração. Mas nem sempre a gente consegue. Há uma hierarquia dentro das funções mentais. Se presumirmos condições de intensidade igual, podemos perceber que a perturbação da memória não é tão séria quanto uma perturbação da habilidade de se concentrar. E esta não é tão séria quanto a inabilidade para discriminar, que, por sua vez, não é tão séria quanto uma perturbação na habilidade de pensar. Tá? Então, muitas vezes, né, essas condições de intensidade, elas vão interferir numa ou noutra direção, trazendo uma perturbação ou trazendo uma contribuição para a pessoa que está vivenciando aquele momento. Entender claramente essas gradações é decisivo para a determinação do diagnóstico num determinado caso. Se o grau de confusão mental num paciente submetido ao tratamento se eleva, pode-se deduzir que houve um declínio da saúde. Embora um sintoma físico particular possa ter sido aliviado. Então, durante o tratamento, pode acontecer isso. Né? A pessoa, como é que eu falo? Ela piora um determinado sintoma, enquanto melhora um conjunto de outros sintomas. Se isso acontecer dessa forma, é um bom sinal. É um sinal de que o tratamento está sendo favorável. Está tendo uma melhora em vários aspectos. E apenas um aspecto teve piora. Né? Agora, se acontecer de ter um agravamento em vários aspectos e apenas um melhora, aí já não é um tratamento mais adequado. Precisa ser revisto. Tá? E aí a gente fala em agravação, né? Ou em melhora. Agravação é quando fica pior o quadro, né? E melhora quando a pessoa sente um bem-estar, né? Sente um benefício com o tratamento. Ontem eu atendi uma senhorinha, eu estou apaixonado nessa senhorinha, é um casal. Aliás, eu atendo a família, né? Eu atendo um casal, um filho e duas filhas. E aí esse casal, a senhorinha tem 87 anos e o senhorzinho tem 86. Eles moram, eu não sei se é Itajaí, se é Tubarão, é Santa Catarina. Um deles mora em Itajaí, o outro mora em Tubarão e o outro mora não sei onde. Acho que um casal de velhinhos e o filho mora em Tubarão, se eu não estiver enganado. Aí o que ela me disse, né? Eu perguntei para ela, falei assim, e aí, o que a senhora me conta, né, nesse último mês aí, com medicamento? Meu filho, a minha cabeça parece que está no lugar. Parece agora que eu estou sentindo. Parece que eu estou percebendo as coisas. Antigamente parece que estava tudo no ar assim, eu não percebia, eu não sentia. Aí eu falei para ela assim, esse é um excelente depoimento, né? Quer dizer, o medicamento melhorou muito, porque ela está tendo consciência agora do que ela fazia. Antes ela fazia
alopradamente. Aí eu falei assim, só isso ou teve alguma outra coisa? Meu filho, meu coração. Aquela do coração, eu pensei assim, que fosse a questão emocional, né? O meu coração melhorou tanto, meu filho, porque eu não tenho mais as dores que eu tinha no meu coração. Aí eu peguei e perguntei para ela, mais dores físicas ou dores emocionais? Meu filho, tudo quanto é dor, aquelas mágoas, aquelas coisas que eu tinha, não existe mais, meu filho. Eu estou muito feliz com esse tratamento. Aí eu pensei assim, né? Olha o que é você conseguir fazer um levantamento mais preciso possível e fazer a indicação do remédio mais acertado. Porque eles começaram a fazer o tratamento em dezembro. Quer dizer, ontem foi a primeira reconsulta, né? E é tratamento só homeopático. Essa família inteira só estão tratando homeopaticamente. Então, olha o quanto de saúde mental que o tratamento levou a essa senhorinha, né? A mesma coisa aconteceu com o marido. Quando eu perguntei, o marido virou para mim e falou assim, eu estou me sentindo emocionalmente mais feliz. Bom, as pessoas não percebem isso. Porque elas querem o quê? Ela quer que cura a dor do pé, ela quer que cura a dor disso, a dor daquilo, mas ela não percebe a dor emocional, ela não percebe a dor espiritual que ela tem, né? E esse casalzinho ontem, eles me surpreenderam assim, com os relatos deles, né? Bom, continuemos aqui então, né? Longe de ser apenas uma observação acadêmica, a supressão resultante dessa terapia, desse cuidado, pode levar ao colapso da saúde de todo o gênero humano. Então, aqui, gente, é seríssimo. Eu sempre brinco, eu sempre falo isso, né? O homeopata, quando ele vou usar um termo aqui que não é o mais adequado, vou usar entre aspas. Quando ele tem um procedimento inadequado em um tratamento, o desbronco, a desgraça que ele vai causar nessa pessoa é muito mais sério do que, entre aspas, uma desgraça na alopatia. Por quê? Na alopatia, quando o médico dá um medicamento errado, por exemplo, a minha sogra, aos 92 anos, a Eliane, Márcio, resolveu levar a mãe dela no cardiologista porque achou que ela estava ficando muito cansada. Aí, o cardiologista é médico dela de 200 anos. Muitos anos, mais de 20 anos ele trata dela, né? E ela toma um remédio para a pressão, porque ela é hipertensa, que ele passou. Aí a Eliane foi e levou todo o relatório de todos os medicamentos que ela usa. Aí o que ele fez? Ela acrescentou mais medicamento. E esse medicamento a mais que ele acrescentou também é para pressão. Aí o que aconteceu com a velhinha antes de ontem? Né? Comecei ontem, de madrugada. A gente teve que correr com ela no socorro. Porque os medicamentos intensificam a baixa, a queda de pressão, e ela teve uma queda de pressão brusca. Aí ele pega, liga para ele ontem e fala, olha, doutor, aconteceu isso, não sei o quê. Aí ele falou assim, então vamos tirar o remédio de pressão que ela já toma há muitos anos, porque esses outros medicamentos intensificam a ação do medicamento que ela estava tomando. Mas, gente, foi ele que passou os remédios. Então, nesse caso, o que aconteceu? A Eliane suspendeu, né, todos aqueles medicamentos que como é que fala, mexe com a pressão, que abaixa a pressão, ela suspendeu. E aí, ontem, já durante o dia, ontem mais tarde, hoje até agora, de manhã que a gente levantou, ela estava bem. Então, nesse caso, entre aspas, né, um descuido do médico gerou nela um certo desconforto que poderia ter levado para o andar de cima, né? Porque teve uma queda
brusca de pressão, e se essa queda de pressão tivesse sido mais brusca ainda, ela poderia ter ido para o andar de cima. Mas aí o que não foi, né? Graças a Deus não foi. Aí o que acontece? Tirou os medicamentos, aí o organismo dela já reagiu. Na homeopatia, como a homeopatia trabalha no nível mental, espiritual, emocional, psíquico e físico, se você erra um medicamento, você vai levar danos para todas essas dimensões. Então, refazer isso é muito mais complicado do que simplesmente tirar o remédio. Tá? Então, eu sempre chamo atenção nisso aqui. Ó, né? Eu vou ler de novo. O Vitt-Vukas coloca assim, olha, longe de ser apenas uma observação acadêmica, a supressão, a retirada resultante dessa terapia descuidada pode levar ao colapso da saúde de todo o gênero humano. Então, aqui, a coisa vai mais longe ainda do que o caso da minha sogra que eu trouxe. Porque quando você toma homeopatia, você toma e as pessoas à sua volta também acabam recebendo a vibração. Porque homeopatia é um tratamento energético. Só trazendo um caso aqui para exemplificar isso. Teve uma universidade aí, se eu não estiver enganado, em Oxford, eles fizeram um tratamento com vaca leiteira. Então, para metade do rebanho, eles deram homeopatia, para outra metade, eles não deram. Ao fim de algum tempo, eles perceberam que o rebanho não estava mais junto lá no pasto. Todas as vezes que soltavam o rebanho no pasto, dividia. O grupo que tomava homeopatia vinha tudo para cá, e o grupo que não tomava homeopatia vinha tudo para cá. O que significa isso? Energeticamente, eles já não estavam se suportando. Tá? Então, se você você mora num prédio, né? Tem lá, suponhamos, 14 andares, cada andar tem 4 apartamentos. Se você sozinho está tomando homeopatia ali naquele prédio, o prédio inteiro está sendo beneficiado pela homeopatia que você está tomando. Porque a vibração energética da homeopatia espalha no prédio. Certinho? Falta 3 minutos, pai. Então, tá, eu vou caminhando aqui para o encerramento, aí você me avisa, né? Talvez seja essa a razão para o alarmante aumento. Há apenas poucas gerações das taxas de enfermidade e mortalidade por doença crônica. Aí aqui me faz lembrar também a questão dos miasmas, né? Psoríase, cicose, tuberculinismo, cancerinismo, aiditismo, DGO. Que isso foi trazendo um agravamento para a população como um todo, né? E aí foi gerando cada vez mais adoecimento. Hoje em dia a sociedade está muito doente, sobretudo pós-pandemia. E mais sério ainda vai ser daqui 50 anos, daqui 60, 70 anos, porque a gente não sabe as consequências desses medicamentos que foram utilizados no tratamento do Covid e muito menos ainda não sabemos os efeitos da vacina, tá? Então, Márcio, eu vou parar por aqui. Como se diz, por hoje, vamos parar por aqui, porque se eu for continuar, não vai dar tempo de terminar. Porque eu preciso estar colocando agora as 3 qualidades indispensáveis que devem acompanhar as diferentes funções da mente, né? E aí eu vou deixar isso para a próxima live. Combinado. Beleza? Então, semana que vem, próxima terça-feira, estaremos de volta com a Jornada da Homeopatia. Gratidão, Valdo, pela sua disponibilidade mais uma vez. Gratidão ao pessoal que participou. Semana que vem estamos de volta. Terça-feira, dia 24 de janeiro, às 10 horas. Um grande abraço a todos. Gratidão. Gratidão a você e a todos que estiveram conosco. Até lá, então. Ótimo dia. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, tchau.